procurando um reforço escolar de qualidade para o seu filho ou filha? Vem para o Reforça Vila. Link na descrição do vídeo. Era mais ou menos isso, 87. Em 86, eu estava desviado, tocando na noite e tal, e eu tive uma experiência muito ruim com a droga. E aí eu tive uma overdose. Essa overdose no hospital, eu era filho de pessoas cristãs, né? E eu estava só afastado. E ali eu meio que entreguei a minha vida para Deus, mas sem uma pregação, sem uma coisa de igreja e tudo mais, né? Então foi meio um encontro pela dor, né? Pela dor, E cara. ali eu comecei a ir no Tio Cássio, que era uma igreja que o Oficina G3 veio de lá, né? Então, rapidinho conheci o pessoal do Oficina e tal, e a gente convivia muito bem. E o Rod Maia me apresentou o Esteve Hernandes e a Sônia Hernandes. E eu fui tocar no Casa Parneia, fui morar na casa deles e fazer toda aquela revolução que começou a renascer em Cristo, né? Bem lá atrás mesmo. Cara, então, assim, naquela época, até hoje, eu acho que muitas pessoas não têm nem noção da imensidão quem é Tio Salomão, que foi um dos fundadores, um cofundador da banda que hoje tem um nome, né? E as pessoas conhecem, né? Falar de Oficina de Três, de falar da banda do Jorge Bruno, Zé todo Bruno. mundo, toda essa galera aí. Então, assim, essa revolução. Tio, mas antes da gente entrar nessa seara, né, do grupo, eu gostaria de aprender mais sobre a sua vida, cara. Cara, eu acho que você tem muito a passar para nós aqui. O que te motivou, cara, a tocar baixo? A música, a fé, e você aliar isso, né, com a igreja. Então, quando eu era criança, eu sou de Caruaru, Pernambuco. E minha família, ela frequentava uma igreja chamada Vale da Bênção. O Vale da Bênção, na década de 70, por aí, já era uma igreja bem vanguarda. Então já tinha bateria, já tinha teclado, já tinha guitarra, baixo, já tinha tudo, o conjunto do Vale da Bênção. Então, assim, já era uma igreja bem lá na frente. A gente mudou para São Paulo para uma igreja tradicional, onde se você tocasse o violão batido já era rock. Entendi. Então era proibido. É mesmo? Então tinha que tocar dedilhado, sempre com Vencedores por Cristo, uma coisa assim, até Vencedores por Cristo podia, sabe? Logo já era uma coisa muito moderna. E eu fui me acostumando com isso, com o não. Não pode. Rock é isso, rock é do diabo, rock não sei o quê. Só que eu, com 14, 15 anos, comecei a levar o pessoal da minha igreja lá no Tio Cássio, que era a igreja do Oficina G3. Era o grupo 3 da igreja, não era o primeiro grupo. Mas o pastor não entendeu muito bem essa minha coisa de levar os adolescentes de uma igreja tradicional para curtir rock. Eu já gostava de rock. Entendi. Então, ao invés dele chegar para mim, puxar a orelha e tudo mais, ele foi para o extremo, me excluiu da igreja. Caraca. Que naquela época era muito comum essa coisa de eu proponho, eu concordo e fazia-se uma assembleia, né? Uma assembleia, isso mesmo. Esse irmão pode ficar aqui, levanta a mão. Acho que Então isso foi meio que uma maneira de eu meio que me revoltar um pouco com o cristianismo, com a igreja e tudo mais. E como eu já gostava de tocar, eu comecei a tocar Raul Seixas, eu comecei a tocar Beto Guedes, eu comecei a tocar Lô Borges, Milton, Caetano, Gil, e logo fui para a noite. 15, 16 anos já estava tocando na noite. E aí me afastei mesmo de vez do convívio com a igreja, com Cristo, com toda a história. E aí comecei a fumar maconha e tal, usar umas droguinhas aqui e ali. é a entrada, né? É a entrada de tudo. E me afastei, entendeu? Com 20, 21 anos eu tive uma overdose de cocaína. E ali no hospital eu
senti a presença de Deus comigo ali, porque eles me ressuscitaram com aquele negócio, né? Uhum. Então, na semana seguinte eu falei, cara, vou pro Tio Cássio. Porque era a única igreja que eu percebi assim que podia tocar rock, que podia fazer as coisas, que eram coisas que eu gostava. Então eu voltei pro Tio Cássio. Comecei a frequentar o Tio Cássio de novo, nas segundas-feiras. Manga, o Juninho Afran, o Valtão, o Maradona, que era o primeiro baixista do... Eles meio que me abraçaram. Abraçaram, acolheram, né? E, inclusive, Manga foi um discipulador mesmo, sabe? Meu, né? De sempre me incentivar ao Cristo, à oração, tal, bababá. E eu era muito doido, muito piradinho, sabe? E logo encontrei o Rod Maia, que me falou do Cats Barnett, que eles estavam começando uma banda. E eu lembro que eu larguei tudo e fui morar com a galera da Renascer, né? Começamos a Renascer, isso 87, por aí. E era num porão de uma igreja, era muito underground. A Renascer era uma igreja que abraçava muito a malucada, sabe? E então eu fui para lá e dali foi que eu fui entender essa minha coisa com a música, com o rock, porque eu gostava eu tocava na noite, mas eu tocava violão, não tocava baixo. E quando o Rod falou, tá precisando de um baixista, eu falei, sou baixista. Só que eu nunca tinha tocado... Nunca tinha tocado baixo. Contrabaixo. E fui logo encarar o Cats Barnett. E ali tudo para mim era muito novo, mas eu tenho a musicalidade desde criança. Para mim é muito fácil. Eu toco violão, eu toco baixo, eu toco guitarra, eu toco bateria, eu toco um pouco de teclado. Então, a musicalidade já estava em mim, sabe? Só que eu nunca tinha feito isso profissionalmente, né? E nem o estilo rock, né? E nem o estilo rock, eu tocava MPB. Mas eu encarei e deu tudo certo. A gente gravou a primeira fita, que era o Som que Te Faz Girar, uma fita cassete. E depois fita cassete, tá, galera? Fita cassete. Depois veio o vinil, né? Que eu também participei, o primeiro vinil. E a gente começou um trabalho de segunda-feira que cresceu rápido demais. Porque, por um lado, era legal, porque a gente trouxe uma roupagem nova, e até mesmo nas poesias do Cats Barnett, a gente falava das nossas viagens, nossas loucuras, porque todos tinham experimentado esse lado, né? Um caminho mais todo, né? E aí as letras eram muito focadas nessa mudança de chave. Eu chamo de conversão, as pessoas chamam de conversão, eu chamo de mudança de chave, de vida, né? Retorno. É um retorno. Você não é uma coisa assim, às vezes pensa assim, é 360 graus, não, é 180 graus. 380 você vai para o mesmo lugar. Sim. Então essa conversão ela veio muito cedo para mim. E é lógico, eu tinha o peso da religiosidade, porque eu vim de lá cristão, aquelas coisas bem tradicional. Isso amarrava você um pouco, tio? Não é que amarrava, às vezes me dava essa herança. insight. Opa, peraí, isso aqui é de Deus, isso aqui não está sendo, não. Mas eu pergunto assim, naqueles primeiros passos na Renascer, quando você já pegou o contrabaixo, em algum momento você meio que travava? Você parava assim e depois analisava? Eu acho que assim, é como era a minha essência de vida, né? A música, tudo. Eu me adaptei muito bem, muito rápido. Em 6 meses eu fiz um disco que geralmente as pessoas falam assim, cara, a linha de baixo desse era coisa do outro mundo, mas era unção, não era técnica. As pessoas falam, mas o que é unção? E o que é técnica? Você estuda muito, tecnicamente, é uma coisa. E a unção de Deus, quando vem através da unção de Deus, eu acho que facilita no sentido de você entregar a Deus um dom que Ele te deu. Mas entregar de uma forma assim que as pessoas vão olhar e falar, cara,
Como que uma pessoa em 6 meses de contrabaixista fez umas linhas de baixo dessa que é estudada até hoje? Entendeu? Eu não tenho técnicas, não estudei contrabaixo, depois eu estudei contrabaixo, hoje eu sou um baixista. Mas naquela época não tinha as técnicas que as músicas me pediam e eu colocava, e eu percebia que era a unção de Deus na gravação, e não uma técnica de um baixista. Rapidinho eu me tornei um baixista, porque tive apoio. Eu tive apoio tanto da própria igreja, né, mas do Jadão, que depois me substituiu no Cádiz Barneia, ficou 10 anos no Cádiz Barneia. Jadão era meu professor, sabe? Era meu amigo. Então, através dele, eu fui crescendo no instrumento. Mas quando eu comecei, simplesmente foi Deus mesmo que me capacitou. Existe isso, né? As pessoas, mas como que o cara não tem técnica e vai falar que Deus capacitou? Porque eu experimentei isso literalmente.